Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luca, eu sou graduando em História pela Universidade Estadual do Paraná, a Unespar, aqui no campus de Paranaguá, no Brasil. Tá? E a pesquisa, a comunicação que eu pretendo apresentar hoje tem o título de Modernidade e Natureza no Brasil Imperial, potencialidades de pesquisa para a história ambiental, dentro de um recorte temporal de 1854 a 1889. Tá? Então, antes de iniciar a apresentação propriamente dita, eu queria agradecer à organização do evento pela oportunidade e pelo espaço, tá? Então note, né? É muito comum hoje a gente pensar no papel que o meio ambiente ocupa na nossa vida, né? A COP26 da semana passada, né? Então, essa preocupação com a depredação ambiental, né? Essa depredação do meio ambiente, né? E, tudo como se fosse uma simples consequência, né? Dos desastres ambientais dos últimos anos, né? Mas o que a gente pretende demonstrar com essa pesquisa é que existiu no Brasil do século XVIII, né? E sobretudo do Brasil do século XIX, uma expressiva tradição intelectual, né, preocupada com o meio ambiente, né, e que fazia duras críticas à administração em relação às atitudes frente ao meio natural, né? Então, essa tradição composta por uma elite letrada, né, preocupada com o meio ambiente, tem um epicentro muito bem formado nas escolas de Coimbra, escola de Lisboa, bebendo, né, do iluminismo europeu, né? Mas veja, antes de entrar propriamente dito no nosso objeto, eu preciso dar uma pincelada contextual, né, chamando atenção para a modernidade, né, que eu vou amarrar esses dois conceitos, modernidade e natureza, né? Então veja, a modernidade enquanto um processo e um período histórico, né, foi um momento marcado por mudanças, né, mudanças de paradigmas, né? A definição de modernidade para Berman, né, são rupturas, né? Modernidade, em essência, são rupturas, né? Quebra de paradigmas. E a natureza ocupa um papel central dentro de todo esse cenário, né? Donald Worster, né, um dos historiadores ambientais pioneiros, né, de língua inglesa, ele vai chamar atenção para isso, né, dizendo que é muito comum que os historiadores ambientais eles vejam, né, nesse período muita riqueza, né, muita fartura de documentos, né, porque são justamente essas mudanças de atitude, né, em relação às pessoas e ao mundo natural, né, que tem dado muito pano para manga para a gente escrever, né? Então veja, o Donald Worster vai chamar atenção, né, vai dizer uma frase que é muito comum a gente ver na modernidade, né, que é a passagem de, por exemplo, uma montanha sombria que passa a ser uma montanha gloriosa, por exemplo, né? Então, são essas diferentes perspectivas, né? O meio natural e o ser humano, todo esse tabuleiro, as peças estão mudando de posição no jogo, né? Então, novas narrativas e novos sujeitos históricos estão surgindo e se moldando dentro do espaço, né? E se relacionando entre si. Então, só por isso, né? Só por ser esse momento de estar borbulhando mudanças entre esses dois sujeitos, isso chama a atenção da gente, né? Então, esse período, né, esse processo histórico é de muita fartura e riqueza para a história ambiental, né? Então, eu queria chamar a atenção para isso, né? Então, veja, agora trazendo esse cenário um pouco para o Brasil já. Né? Em 1600, né, pouco mais de 100 anos depois que os europeus chegaram, né, na costa brasileira, e já em 1600, de acordo com relatos de missionários jesuítas, né, muito da paisagem natural já tinha sido completamente devastada, né, e alterada. E algumas espécies de aves já não eram nem mais vistas, né, percebe? Então, essa tradição intelectual, né, ela nasce já na colônia, né, mas infelizmente ela não brota, né, essa faísca não pega, né. Então, vai ser no século XVIII e XIX, né, e aí já nesse caso, né, bebendo do iluminismo europeu, de Linneu, Buffon, Humboldt,
né, Darwin, né, que aí essas críticas ambientais elas vão encontrar o seu formato mais sólido, né? Então veja, em 1786 vai ser o ano que vai ser publicado o primeiro ensaio escrito por um brasileiro com reflexões políticas, né, amplas sobre os problemas ambientais, né, que é o documento do Baltazar da Silva Lisboa, né, falando sobre as matas e os bosques. E seguindo essa linha de pensamento, em 1790, o nosso patriarca da independência, né, o José Bonifácio, ele vai escrever um documento interessantíssimo, falando a respeito da pesca de baleias, né? Então vejam, né? O que eu estou querendo chamar a atenção aqui é que o fato de existirem, né, no século XVIII e no século XIX ideias, né, que se aproximam em muito da reflexão ecológica contemporânea, né, indica que nós estamos diante de um fenômeno intelectual muito instigante, né? Mas vejam, né, não dá para a gente falar em ecologia, né? O sentido de ecologia e preservação para nós e para esse sujeito do XIX são outros conceitos, né? No século XVIII e XIX, né, preservar o meio ambiente, né, era muito mais um sentido de gerir a natureza, né? Então você gerir os seus recursos para não faltar, né? Mas sempre dentro de uma razão mercantil, né? Então é muito relevante também a gente perceber que a ecologia, né, essa noção da história natural, das ciências naturais, a ecologia, ela nasce nesse momento justamente com uma preocupação, né, com o fato de que tudo que nós buscamos na natureza é finito, mas os nossos desejos são infinitos, né? Então, veja, todas essas denúncias dessa elite letrada, né, vão surgir em forma de leis, né, leis e decretos. Então, vai ser a partir do segundo reinado, né, que vai ser o ápice da politização do tema ambiental, né, que é onde a gente entra com o nosso recorte, né? Então a gente propõe nessa pesquisa um recorte, né, uma proposta de pesquisa. Então verificar de que maneira que a província do Paraná se insere nessas discussões, né? E de que medida, em que medida que a província do Paraná absorve as discussões do governo central, né, do governo imperial, e ela se apropria desse discurso, né? Então essa discussão de fronteira, né, entre o governo imperial e o governo regional, né, que é o governo provincial. Então verificar de que maneira que a pauta ambiental estava presente nessa agenda, né, tanto imperial quanto provincial. Então para isso a gente levantou um rol de documentação, né, leis, decretos e relatórios de presidente de província, né, dentro desse recorte, né, de 54 a 89, porque já que a gente busca entender essas posturas dentro da província do Paraná, a província do Paraná, ela se constituiu dentro desse período, né, em 54 ela é formada, né, destituída da província de São Paulo, e 89, quando ela a província do Paraná passa a ser o estado do Paraná, né, depois do golpe republicano. Então, veja, tratam-se de fontes primárias, escritas, oficiais e seriais, né, para perceber o posicionamento de um estado, né, posicionamentos oficiais. Então, veja, levantadas essas fontes, a gente catalogou essas fontes, né, e foram feitas 3 planilhas, né, planilha com as leis do Império, uma planilha com as posturas da província do Paraná e uma planilha com os relatórios de presidente de província, né? Então é isso, gente. O que eu preparei para essa apresentação foi isso, mas o que eu queria chamar a atenção para a riqueza de discussões, né? Para a riqueza metodológica e epistemológica desse momento. Né? Então, essa discussão sobre a província do Paraná é um recorte de um recorte de um recorte, né? Então, sobretudo nessa pesquisa, fica aqui o meu convite, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, e qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Muito obrigado.